querido aluno, minha querida aluna, meu povo maravilhoso, né, que tá aí do outro lado. É um prazer saber que você destinou este tempo a assistir uma aula de língua portuguesa aqui, direto do canal do Vale Brasil Concursos. Tudo pela aprovação, tudo pela sua mudança de vida. Dica que vale sua aprovação, né? Muito prazer, você que não me conhece, sou eu, professora Angélica Vasconcelos, professora de língua portuguesa, redação e literatura aqui do Vale Brasil Concursos, tá? E estamos aí, né, nessa caminhada com você até a sua aprovação, viu? Pois é. Hoje nós estamos aqui, né, você que tá aí, sentou aí agora para assistir, sabe que nós estamos aí diante de uma aula para a Polícia Militar do Pará. Alô, você que vai fazer concurso da PM do Pará, né? Assim, nós estamos aqui com uma aula agora de conteúdos, de dicas de língua portuguesa, isso mesmo, tá? Eu sei aí que português é diamante de prova de concurso público, você também sabe, não é assim? Nós temos aí a língua portuguesa como diamante de provas, nós precisamos gabaritar essa disciplina, não é verdade? Pois é por isso que nós marcamos este encontro com você aqui hoje, tá? Para trocarmos algumas figurinhas aí, né? E você ficar afiado ou afiada neste conteúdo, ok? Pois é. Então vamos começar. A professora Angélica vai tratar primeiro para você, que eu separei aqui, o seguinte, dica de prova, a gente já sabe, né? Nós vamos relembrar as classes gramaticais. Mas não é relembrar, assim, para você falar assim, nossa, mas que negócio chato. Não, não é isso não, tá? Nós vamos relembrar as classes de palavras e conversar, dialogar um pouquinho aqui sobre elas, ok? Então, vamos começar, então, relembrando classes gramaticais. Por quê? Porque estas classes de palavras, essa morfologia, né, essas classes morfológicas são condições de prova para a gente. É fato, viu? Vamos associar direitinho e regalar o olhão de Tandera, porque isso é sim condição de prova para a gente, ok? Beleza, então. E a professora Angélica quer que você gabarite língua portuguesa quando este concurso acontecer, certo? Certo. Então vamos lá dar um jeito na vida? Olha só, presta atenção. Primeira classe que nós vamos estudar aqui, que nós vamos relembrar, é o substantivo. Tem alunos que mandam mensagem para mim e falam o seguinte, professora, eu não sei até hoje como eu vou diferenciar substantivo de adjetivo. Aí, às vezes, você que está aí do outro lado, que é concurseira há mais tempo, vira e fala assim, nossa, mas é possível isso acontecer? É possível, sim, isso acontecer. E nós, quando nós criamos o curso, né, dentro da plataforma do Vale Brasil Concursos, este curso para a PM do Pará, quando nós criamos este curso lá, nós colocamos as aulas justamente para aqueles que estão começando agora, e aqueles que já estão no barco, né, de concurso público aí, no barco da preparação, vamos falar assim, né, aqueles que já estão no barco da preparação há algum tempo. Então, o conteúdo lá, ele é de fácil interpretação e objetivo, que tanto quem entra agora, quanto quem já está no barco aí, né, do concurso público, consegue ter o mesmo aprendizado, viu? Então, vale a pena até você acessar a nossa plataforma e conferir aí o curso que nós temos lá disponível para você. E tem cupom de desconto, tá? Me chama no Instagram, Prof. Angélica Vasconcelos, tudo junto, que eu vou liberar um cupom de desconto para você. Fechou? Pois é. Então, olha só, o que acontece? Vamos relembrar as classes, então, como a professora Angélica estava falando com você aqui. O que acontece? A gente tem substantivo, dúvida de muitos alunos, o que é o substantivo? Vamos relembrar? O substantivo é a classe de palavras que dá nomes a coisas, pessoas, né? Objetos. Então, quando eu pegar qualquer coisa e eu souber que eu entendo, eu sei que eu consigo visualizar aquilo ali e eu consigo dar nome àquilo que eu visualizo ou eu sinto, eu estou diante de um substantivo. Por exemplo, eu tenho aqui o controle do ar do nosso estúdio de gravação, né? Eu consigo dar nome a isso aqui? Consigo. Eu peguei e falei, eu tenho aqui o controle, né? Eu visualizei isso aqui e consigo nomear isso aqui, certo? Certo. E o nome desse objeto aqui é um substantivo.
Se eu viro para você e falo assim, nossa, mas aqui dentro tá muito frio, né? A palavra frio, né, aqui dentro está frio, é uma outra condição, mas a palavra frio sozinha, frio, calor, amor, raiva, ódio, não é assim? Sinceridade, simplicidade são coisas que eu sinto, não é verdade? Pois é, eu consigo nomear também esses sentimentos ou essas sensações. Então, eu também estou diante de substantivos nessas condições, viu? Pois é. Então, tudo aquilo que eu conseguir nomear, eu vou considerar substantivo. Top, top. O que você precisa ter em mente para a preparação para este futuro concurso público? O que você precisa ter em mente? Atenção aí, futuro policial militar do Pará. Escuta, você precisa ter em mente aqui dentro das flexões. Isso é o que pode ser cobrado em prova para você. São essas flexões. Angélica, como assim flexão? É você saber flexionar um substantivo em gênero, em número e em grau. Ou seja, fazer masculino, feminino, fazer singular e plural, principalmente aqui no caso dos substantivos compostos, olha só, fechou? Do substantivo composto e fazer também o quê? O aumentativo e o diminutivo. Isso aqui você precisa entender dentro da condição do substantivo. Isso é o muito visualizado. Ainda mais a flexão de número, né? Porque eu vou até destacar aqui, ó, porque a gente tem justamente esse substantivo composto e, salvo engano, existem lá 12 regras só de substantivo composto, só de plural de substantivo composto, tá? Pra gente poder entender. Então, vale a pena associar, já vai anotando o que você precisa saber, ter conhecimento, já ir estudando diariamente antes do edital sair, para você não sofrer depois, ok? Beleza, a gente até te prepara antes da situação, né? Coisa interessante. Olha só, próxima classe gramatical aí que nós vamos visualizar hoje é o quê? É o adjetivo. Nós vamos relembrar a outra classe. O que é o adjetivo, Angélica? É a classe que indica qualidade, ou seja, que dá qualidade. Indica o quê? Característica. Essa é a função do adjetivo. É a classe que vai qualificar ou caracterizar. Aí você vira para mim e fala assim, Angélica, mas caracterizar quem? Qualificar quem, Angélica? Quem o substantivo? Qual classe gramatical o adjetivo qualifica? O adjetivo caracteriza. Sabe qual classe gramatical que ele vai qualificar ou caracterizar? Olha aqui, ó, o substantivo. Olha só que coisa interessante. Então, toda vez que nós tivermos um adjetivo, nós temos, ou locução adjetiva que seja, nós temos ali o quê? A classe que exprime característica, ou seja, a qualidade. A única classe que o adjetivo vai qualificar ou caracterizar é o substantivo. Aí o aluno fala assim, professora, eu não consigo saber. Por exemplo, eu tenho aqui amor de mãe, né? Eu tenho aqui a situação, beleza. Aí aqui tá destacado lá. Eu não sei o que é esse de mãe, professora. Você vai saber agora. Olha só, quando você tem amor aqui, você tem o quê? Um substantivo. Olha só. Quando você tem de mãe, você tem aqui o quê? Uma locução, né? Locução porque tem duas palavrinhas, que está qualificando o amor. Olha só. Então, você está diante de quê? De um adjetivo ou uma locução adjetiva, porque você está qualificando um substantivo ali. Aí você vem e fala assim, pessoal, mas você é muito mamão com mel? Mamão com mel para alguns, mas é muito difícil esse fato de associar substantivo e adjetivo em contextos de prova é difícil. Aí você vai entender o que a professora Angélica está tentando colocar na sua cabeça. Lembra de adjetivo quando se tem qualidades atribuídas a um substantivo. Lembra de substantivo quando você consegue nomear alguma coisa, uma pessoa, entende? É assim que funciona. Dentro do adjetivo aqui, o que eu preciso estudar, Angélica? As flexões também, olha só. E principalmente as flexões são as mesmas do substantivo, gênero, número e grau.
Só que eu preciso aqui, com uma condição muito maior, priorizar a flexão de número, porque também é trabalhada ali a condição dos adjetivos compostos. Viu? Você tem substantivo composto, aqui você também tem a condição do adjetivo composto. Então, você tem que estudar esta flexão de número, porque ela é o BO de prova, ok? Beleza, tudo bem. Agora, nós vamos pular para outra classe, que é o quê? O artigo. Olha só, vamos girar, né? Nós vamos girar aí, né? Sim, pois é, a professora já fica tonta daqui a pouco. Vamos dar um 360 nas classes gramaticais. Nós vamos visualizar todas nessa aula de hoje. Então, vamos prestar muita atenção, olha só. Artigo, nós temos outra aqui, ó, numeral. Estas classes são classes de menor intensidade em condições de prova para a gente. Mas não significa que você que está aí do outro lado não precise estudar essas classes. É lógico que você precisa estudar. É lógico que você precisa ter conhecimento disso. Não é verdade? Não é à toa que isso aqui tem minúscula condição enquanto questão de prova de morfologia, mas lá na análise sintática isso vai acontecer. Então, essas classes serão cobradas lá na frente. Então, se você não se preparar, o que vai acontecer com você? Você não vai ter o conhecimento, porque você acha que você precisa pular essa parte aqui, mas chega lá na análise sintática, você precisa disso. Porque adjetivo, artigo e numeral e pronome são considerados lá na frente adjuntos adnominais, olha só. Tá vendo? O adjetivo lá na frente pode ser considerado um predicativo do sujeito, um predicativo do objeto. Depois nós vamos estudar isso aí. E isso tudo você tem no curso, viu? Quando você acessa a plataforma, você tem tudo isso no curso, tá? Ok. Então, vamos lá. Artigo e numeral. Vamos definir isso aqui. O artigo é a classe gramatical que determina o substantivo, viu? O substantivo. Olha só, aí você vem e fala assim, professora, artigo é fácil, né? É aquele negócio, o, a, os, as, artigo definido. Uma, uns, umas, artigo indefinido, professora, fechou. Tô sabendo tudo pra prova, pois é, você tá sabendo mais ou menos, né? Você tá meio passo aí de estar dominando o conteúdo do artigo. Mas tem algumas particularidades que são muito importantes, viu? Então, vale a pena você estudar essas particularidades que acontecem dentro do conteúdo do artigo, tá? Para que você realmente esteja, né, preparado ou preparada aí para poder fazer provas, viu? Então, agora, o numeral é outra classe também de menor intensidade, mas a gente tem que saber. A condição do numeral é o quê? É ele quantificar, né? Ele é a classe que quantifica quem? O substantivo, olha lá. Então, vamos revisar aqui, ó. O adjetivo qualifica ou caracteriza o substantivo. O artigo determina o substantivo. O numeral quantifica o substantivo. Tá vendo como o substantivo é a parte inicial ali da morfologia, ou da classe de palavras, ou das classes gramaticais, porque tem várias outras classes envolvidas com ele, né? Pois é. Então, quando a gente tem numeral, a gente tem ali aquela classe que quantifica substantivos. Angélica, como assim essa ideia da quantidade? Mamou com açúcar nessa ideia da quantidade. Eu tenho, por exemplo, numerais cardinais, né? Numerais ordinários, numerais multiplicativos, numerais fracionários. Todas essas classes aí, todas essas classificações entram aqui dentro do numeral. E nós temos pegadinhas de provas aqui também, tá? Vale lembrar. Em toda a classe gramatical tem pegadinha de prova. Vamos para outra classe agora, pronome. Olha só o que a professora Angélica vai conversar com você. O pronome é uma peça muito chave, tá? Vou colocar aqui, eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um tracinho embaixo aqui das peças, das classes que tem mais ocorrência em condições de prova. Substantivo, adjetivo, venho aqui no pronome agora, vamos pro lado de cá. O que acontece com o pronome? Deixa a professora Angélica deixar muito visível para você.
O pronome, ele é muito cobrado em prova, isso é óbvio. Toda prova de concurso público, que seja a prova da Polícia Militar do Pará, que seja a Polícia Militar do Tocantins, que seja agente penitenciário do fulano de tal, que seja DEPEN, que seja PRF, que seja o que for. Pronome é questão de prova e você tem que ter brutalidade na hora de resolver as questões. É isso mesmo que a professora Gélia está dizendo para você. Você tem que ser bruta aí, viu? Para poder resolver as questões, porque não é brincadeira, não. Aí, o que que acontece? Aqui, o que que é o pronome? Para a gente poder entender a essência da classe, né? O pronome é a classe que faz o quê? Substitui, olha só, ou acompanha quem, hein? Qual classe que ele substitui ou acompanha? E aí? Qual? Acertou. Substantivo. Olha só. Ele substitui ou acompanha o quê? O substantivo. Então, o pronome é a classe gramatical que vai substituir ou acompanhar o substantivo. Olha que topzera. Aí, aqui dentro, eu quero falar com você o seguinte, ó. O emprego dos pronomes você tem que saber. A colocação pronominal também. E as formas pronominais. Isso tudo aqui é condição de prova. O que que é emprego de pronome? Fala para mim, professora. Já traduz esse negócio para mim, professora. O que é o emprego do pronome? É você saber quando é que você está diante de um pronome pessoal, que seja do caso reto, que seja do caso oblíquo, que seja um pronome de tratamento. É você saber sobre pronome demonstrativo, possessivo, relativo, indefinido, interrogativo. Então, quando você sabe todos os empregos, eu vou te dizer uma coisa, eu estou abrindo o olhão de Tandera, tá? O seu olhão de Tandera, arregalando o branco do seu olho aí. O que que acontece? Quando você estuda emprego de pronomes, entenda, em todas as 7 classificações, né, relativo, indefinido, interrogativo, pessoal, não sei o que, todas essas classificações, nós temos uma ou duas observações que são questões de prova. Priorizem o emprego dos pronomes pessoais, aquele negócio do mim e ti, tá vendo? Eu e tu, eu e mim ou tu e ti, desculpe, eu e mim ou tu e ti. Isso está dentro dos pronomes pessoais e é condição de prova. Prioriza lá, você saber as particularidades que existem dentro de cada classificação. Tá? Mais pra frente nós vamos fazer uma aula de correção de questões aqui, viu? Para você poder entender como funciona isso. Então, beleza, a gente já entendeu. Colocação pronominal, que isso, professora? Misericórdia, em pleno século XXI, você não sabe o que é colocação pronominal? Voou até o negócio do pincel. Você vai fazer um concurso público e não sabe o que é colocação pronominal. Próclise, mesóclise e ênclise, bebê. Vão dar um jeito de associar aí. A gente tem que entender isso, né? Nós não podemos ir para um concurso público sem saber colocação pronominal de jeito nenhum. Sem saber próclise, mesóclise e ênclise de forma alguma. Ok? Beleza, então. Você já está sabendo. E as formas pronominais aqui é aquela condição de colocar lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, pertinho do verbo ali, né? Para tornar o contexto mais culto. Fechado? Combinado? Ok. Outra classe agora, conjunção. Mete bala na conjunção também, porque ela é condição de prova. O que que a conjunção faz? Vamos lá. Vamos recapitular. O que que a conjunção faz? A conjunção é a classe que serve de conectivo. Nós estamos falando agora de classes que são de extrema importância para provas. Então, o pronome a gente já sabe, agora o conectivo, a conjunção. Tanto a conjunção quanto a preposição, olha só, são classes que são conhecidas como conectivo. Olha só. Só que a conjunção eu destaquei e a preposição não, porque a conjunção tem um peso maior. Eu vou fazer o seguinte, eu vou destacar as duas, porque vai que cola, né, nessa próxima prova aí, vai que acontece, mas eu vou colocar um maisinho aí e um menusinho aqui, ó. Por quê? Porque a conjunção, ela é uma classe que indica conectivo com peso maior. O que que é isso, Angélica?
Deixa eu te explicar. Quando a gente tem a conjunção, que a gente tem essa classe de conectivo aqui, o que é a conjunção? A conjunção é aquela classe que a gente já viu aqui, que é considerada de conectivo, como conectivo, né? Eu uso a conjunção para quê? Para juntar termos, juntar orações e visualizar, através daquela palavrinha que eu usei ali para juntar, o quê? Relações de sentido. Por isso, conjunções são extremamente cobradas em provas. Não vá para um concurso público sem saber pronome e também conjunção. Por quê? Porque uma questão de conjunção é de grande valia. Se não cai como conjunção, como morfologia, vai cair como análise sintática. Então, cuidado, porque a conjunção, ela introduz a noção, o conhecimento do período composto. Então, há uma grande possibilidade de você não conseguir gabaritar uma questão de período composto porque falhou da sua parte o ensino, né, o aprendizado, desculpe, sobre conjunções. Então, vamos atentar a isso, ok? Beleza. Então, tá. E a preposição, ela tem essa mesma função de conectar. Só que a preposição, ela tem um peso menor em provas. Ô, Gélica, o que vai diferenciar a conjunção de preposição? Porque as duas classes aqui são conectivas, professora. Vai diferenciar o quê? O decoreba. Sabe por quê? Porque existem palavrinhas que são conjunção e existem palavras que são preposição. As mesmas palavrinhas não podem exercer, né, uma função e outra aqui. Então, o primeiro passo para você é entender as preposições que existem e as conjunções que existem dentro de cada classificação, principalmente das conjunções, tá? E entender pegadinhas de prova sobre isso também. Cuidado, ok? Aqui nós estamos dialogando sobre um item que constou no último edital e que possivelmente também constará no próximo, ok? Beleza, então. Enquanto você respira, e a professora Angélica anota a próxima classe aqui, a professora quer te fazer uma perguntinha agora. Você está aí assistindo a nossa aula, né? Free 0800 aí, esse projeto muito bacana, praticamente, né? Várias instituições fazem com os alunos Brasil afora. Quero te perguntar o seguinte, você está aí assistindo a nossa aula, tá gostando, tá satisfeito, tá bacana? Pois é, todos os nossos conteúdos liberados para você aqui, ótimo. Sabe o que você vai fazer então? Se você ainda não fez, você vai se inscrever no nosso canal, você vai apertar o sininho da notificação aí para você poder receber lembretes de aulas que nós colocamos aqui para te ajudar, né, na sua aprovação. Conferiu? Então, beleza, inscreva aí no canal, tá? Você que não é inscrito ainda e aperte o sininho das notificações. Beleza. Próxima classe aqui agora, professora, verbo. Vixe, Maria, vontade de correr, né? Corre não, tá, bebê? Fica quieta aí, viu? Coma português com o que há de mais gostoso nas suas refeições diárias, viu? Você vai ver como é que o negócio vai ficar mais gostoso ainda. Presta atenção. Verbo. Vamos estudar bonitinho. Quantas classes a gente já viu aqui, hein? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Vamos lá entender o verbo, então. Tá faltando 2 classes ainda, porque são 10. Olha só. O verbo é a classe que exprime ação, estado, fato, fenômeno da natureza, né? Tem várias situações aí. Ação, estado, fato, fenômeno da natureza. Angélica, beleza, você já me explicou a essência. Eu sei isso aqui, ou eu não sei, ótimo, tô sabendo agora. Eu quero saber de você o que eu preciso estudar dentro do verbo para que eu possa gabaritar minha prova. Ok, professora Angélica vai te explicar. Primeira condição, ó. Tempos e modos verbais. Isso aqui é a bomba do verbo, viu? Você tem que saber quando o verbo está conjugado no infinitivo, no imperativo, na verdade, no indicativo, no imperativo ou no gerúndio. É você saber, né, dentro ali das condições das formas, e se o seu verbo está... como é que eu posso colocar? No subjuntivo, confundi aqui agora. No indicativo, no imperativo ou no subjuntivo, que são os 3 modos. Você saber dentro do tempo se é presente, pretérito, perfeito, imperfeito, mais que perfeito, ou futuro do presente ou do pretérito.
Você tem que ter toda essa, né, essa condição linda, maravilhosa, para você poder gabaritar uma questão aí. Então é o seguinte, a professora já ia explicar uma coisa. Teve dúvida com relação àquele tempo verbal, né, que está colocado na questão que você está praticando aí para esta prova? Volta o verbo para a primeira pessoa, eu, e tente conjugar esse verbo na primeira pessoa. Porque fica muito mais fácil você acertar o tempo do verbo que está lá na questão quando você volta ele para a primeira pessoa. Porque a maior dificuldade nossa numa questão dessas de tempos e modos é acertar o tempo verbal. E quando a gente pega lá, porque lá na questão da prova com certeza vai dar um verbo lá para a terceira pessoa do plural, né? Lá por volta da terceira, eles bateram na porta, não é assim? Pois é, o bateram a porta, que é o mais correto, né? Então tá, pega bateram, eles bateram. Qual é o tempo desse verbo aqui? Eu vou voltar para a primeira pessoa do singular. Eu bati, eles bateram? Eu bati. Ação totalmente concluída no pretérito. Pretérito perfeito do indicativo, tá vendo? Vamos decorar as primeiras pessoas de cada tempo para que a gente possa memorizar com facilidade e tranquilidade e gabaritar as questões da prova. Outra condição aqui rapidinho é o quê? É a voz verbal, tá? São duas condições de prova. Tempos e modos verbais e vozes verbais. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Arregala o branco do olho que o negócio aqui é sério, viu? Beleza. Agora nós vamos para outra classe aqui rapidão, que é o advérbio. Ó, o advérbio é a classe que exprime circunstância. Cuidado, tá? Porque vai exprimir circunstância o advérbio. É outra classe que tem ganhado espaço em provas de concursos públicos. Por quê? Porque esse negócio de você associar sentido, por exemplo, a conjunção. Você vai juntar termos e aquela palavrinha, aquela conjunção que você usou ali, ela vai exprimir um sentido. Então, você tem que avaliar sentido do contexto. Na preposição, você também tem que avaliar sentido do contexto. No advérbio, você também tem que avaliar sentido do contexto. Essas condições que te leva, né? Desculpe aí, que te leva ao campo da interpretação, meu amor, tem ganhado espaço em provas de concursos públicos, tá? As provas da atualidade estão recheadas disso aí, ok? Então, vamos dar um jeito, tá? Nós temos aqui dentro várias circunstâncias que vale a pena você adquirir o nosso material, nosso curso, enfim, ou estudar com o material que você tem aí e tentar gabaritar questões, ok? Top! Agora, a gente vem com a última classe, que é a interjeição. Cuidado! Essa classe aqui, ela exprime estado emotivo nosso. Eu pronuncio alguma palavrinha que exprime um estado emotivo meu diante de alguma coisa. Isso é interjeição. Por exemplo, abre a porta alguém ali, do nada eu... Ai, Jesus, faço até assim, né? Ai, muda até o semblante, né? Fica até vermelha. Aquele ai, que eu pronunciei aqui, o que acontece? É uma interjeição, porque foi uma palavrinha que eu pronunciei diante de um estado emotivo que eu tive, né? Ali diante da situação. A interjeição não é um conteúdo muito cobrado como morfologia. A interjeição, por acontecer sempre diante de pontos de exclamação, ela é considerada uma frase muito vista dentro da análise sintática, tá? Então, se tem uma classe como classe morfológica, que é a menos cobrada da parada, é a interjeição. Então, falando de mais cobradas, né, menos cobradas aí, professora Angélica deixa aquele beijo do tamanho do Brasil para você, viu? Enorme aí, tá? Te deseja ótimo estudo, te convida a acessar a nossa plataforma mais uma vez, né? Adquirir o nosso curso que tá de muito boa qualidade para você. Tudo gravado novinho, fresquinho, o negócio tá top de linha, viu? Lembrando que quando sair o concurso público, o conteúdo é atualizado, tá? E você não paga nada por essa atualização, viu? Tem cupom de desconto, só me chamar no Insta, ó, Prof. Angélica Vasconcelos, tudo junto. Vamos preparar para gabaritar Polícia Militar do Pará quando este concurso sair, combinado? Ó, beijo da Prof pra você, fui, até mais, tchau, tchau!